Esse vídeo aqui vai ser diferente, um tanto peculiar. Nós vamos analisar como os políticos presidenciáveis utilizam ou poderiam utilizar do copywriting para deixar suas mensagens mais claras, coesas e persuasivas. E claro, nós vamos ver também qual é o maior erro que eles cometeram no último debate que aconteceu, pelo menos até a data de hoje. Para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Matheus Carvalho. E, para quem já me conhece, eu também me chamo Matheus Carvalho. E eu preciso apontar algumas coisas aqui, ok? Vamos lá. Primeiro, eu não vou fazer juízo e nem análise política aqui. Tudo que eu disser é apenas com relação à comunicação dos candidatos, ok? Segundo, não me importa se você acha que um deles é mentiroso, se acha que o outro é ladrão, se você acha que o outro é assassino. Eu não estou aqui para julgar esses fatores e eles não serão abordados, tá? E terceiro ponto, e muito importante, o que nós faremos agora é analisar a comunicação deles de acordo com uma metodologia que eu criei de copywriting, onde eu a chamo de a alquimia excitante. A alquimia excitante ela é composta por 3 elementos: um copy outbox, um conteúdo implacável e uma boa performance do expert. Essa é a receita para escalar negócios digitais e transformar uma campanha comum em fortuna. E o que nós vamos analisar é o terceiro elemento da alquimia excitante: a performance do expert. Eu acredito que o expert precisa sim ter um bom desempenho para levar uma mensagem clara, coesa e persuasiva. Não adianta o teu copy estar redondinho ali e o teu expert não conseguir transmitir aquela mensagem de forma adequada. Por esse motivo, nós vamos analisar agora como os presidenciáveis estão fazendo isso e como eles poderiam melhorar, de acordo, claro, com o terceiro elemento da alquimia, que potencializa resultados aqui na internet: uma boa performance do expert. Nós vamos analisar esse debate que aconteceu na Band. Eu selecionei alguns frames para que o vídeo ficasse um pouco mais didático, tá? Então a gente vai seguir na mesma ordem que eles fizeram lá no debate. Bora lá e vem para minha tela. O primeiro deles foi o Felipe Dávila, né? Foi o Felipe Dávila do último debate que aconteceu. E vamos dar uma olhadinha aqui na performance do Felipe Dávila, né? Vamos lá. Boa noite, Juliana. Em nome da TV Bandeirantes, quero agradecer esse debate muito importante. Detalhe, eu botei em 1,5, tá? A velocidade. Então, se ficar muito rápido para você, diminui a velocidade que você está assistindo aqui o meu vídeo, que vai dar para tu entender legal, tá? Vambora. Boa noite aos candidatos e candidatas. E boa noite a você que nos assiste. Realmente esse é o maior problema. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso, é preciso cortar desperdício da máquina. Ó, pergunta. Olha só. A postura do Felipe, ele transmite ser um cara bem-sucedido, né? Empresário e tal, aquela coisa. Mas qual é o lance aqui? Ele tá engessadaço, ele tá muito engessado, né? Eu vou até diminuir a velocidade aqui para a gente observar isso com mais cautela. Ele tá muito engessado. Parece que ele tá lendo um teleprompter, né? E, como é um debate, eles não têm teleprompter ali. Então, ele decorou. Vamos dar só mais uma observada para não ser injusto com ele. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Felipe, um cidadão como você, que vive do trabalho. Ó, tá vendo? Ele tá muito engessado, ele decorou esse texto, né? Então, meu nome é Felipe, um cidadão como você, sobrevivo no trabalho e tal. Ele tá tentando gerar conexão ali através de um texto decorado. Pô, então é ruim decorar o texto? Não, não é ruim decorar o texto. O problema é,
se tu tá transmitindo isso para as outras pessoas, né? Se as outras pessoas conseguem perceber que tu decorou um texto, aí é problema, porque não fica genuíno. Empreender, é dono do negócio, não vive da política, não vive de governo. E nós estamos cansados desse Estado caro e ineficiente que atrapalha a vida de todo mundo que trabalha. Ó, tu pode ver que a expressão facial dele não tá genuína, né? Ele tá sendo ali um robozão e tal, não tá legal, não tá legal. Que rala todo dia de manhã para conseguir o seu dinheiro. Nós somos o país entre os 15 mais que cobra imposto. Para quê? Não tá legal. O Felipe como expert, né? Eu acho que ele falhou demais aqui, né? E isso é legal observar porque, cara, quantos lançamentos ou quantas campanhas de perpétuo, quantos vídeos de vendas, quantas lives a gente assiste aí que os experts estão exatamente desse jeito, né? Engessados, quadrados, com texto decorado, lendo um teleprompter e não tem vida, né? Então, assim, de 0 a 5, eu dou nota 1,5 pro Felipe. 1,5, nota 1,5 pro Felipe Dávila, tá? Vamos aqui para o próximo. Soraya Tronic, né? Soraya Tronic, vamos lá. Para dar um serviço. Deixa eu tirar aqui também a 5, vamos nessa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Obrigada pela pergunta. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Quero primeiro me cumprimentar os candidatos que vieram. O comparecimento de todos é de extrema importância. É uma obrigação dos candidatos e é um direito do eleitor conhecer todas as propostas. Ó, nos primeiros segundos já dá para perceber que a postura da Soraya é diferente. Ela não está falando desesperadamente com medo de esquecer, né, alguma coisa que decorou, e ela tá bem posturada, ela tá tranquila, né? Então, o que parece, ela pode até ter decorado um texto, mas não parece. O que parece é que ela domina aquilo que ela está falando. Não comparecer é um ato de covardia. Eu sou Soraya Tronic, sou senadora pelo Mato Grosso do Sul e, como o outro candidato acabou de dizer, eu não sou do mundo político, eu não dependo do mundo político, estou política porque eu tenho uma proposta. Como você, que está aí sentado no sofá, eu também estive nesses últimos 20 anos... Esse elemento de conexão, ele é sempre usado, né? Assim como você, cidadão de bem, trabalhador e tal, assistindo a debates como esses. E aí a minha esperança se renovava a cada 4 anos e depois... Ó, claramente também ela decorou um texto, mas dá pra ver aqui que, ela tá dominando o texto, né? Então, ela não tá demonstrando aquele engessamento que o Felipe demonstrou, né? Então, ela, como expert, é melhor que o Felipe, ou pelo menos está melhor que o Felipe. Se eu fosse fazer um lançamento hoje e os dois fossem do mesmo nicho e quisessem me contratar, quem eu escolheria? A Soraya. Nessa comparação, eu escolheria a Soraya. Ah, mas o Felipe tem 50 mil seguidores, a Soraya tem 15. Eu escolheria a Soraya. Tá? O desempenho dela como expert, como emissora da mensagem, está mais adequado a uma boa performance do que o do Felipe. Isso é maneiro analisar. Só vinha decepção. Eu acho realmente que é muito chato ficar escutando aqui juridiquês e economês. Eu não vim para brigar com ninguém, não vim para duelar, eu vim para falar com você na língua Ela pisca muito, né, velho? que todos os brasileiros entendem. Nós temos uma solução para o nosso país. É o Imposto Único Federal. Nós trocaremos 11 impostos. Claramente dá para perceber que ela decorou o texto, mas ela domina, né, a narrativa, então não parece que ela... Esse frame ficou muito feio, né? Deixa eu aqui, Soraya. Pronto. Ela dominou o texto, ela decorou, mas ela dominou. Então não tá parecendo que ela tá engessada ali como o Felipe. De 0 a 5, nota 3,5 para Soraya, tá? 3,5 para você, Soraya. Parabéns, você está melhor que o Felipe. Vamos olhar agora a Simone Tebet. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. Simone Tebet. Play. Todos, permitam-me, antes de mais nada, agradecer à imprensa, em nome da Band, pelo debate, que só fortalece a democracia, cumprimentar os candidatos e a candidata e a todos que estão nos acompanhando.
É muito simples. A harmonia dos poderes depende excessivamente de um presidente da República que saiba cumprir a Constituição e o seu papel. Nós hoje temos uma radicalização, uma desarmonia em função de termos um presidente que ameaça a democracia, os valores democráticos a todo momento. Não respeita... Bom, a Simone decorou um texto também, né? Só que ela está entre o Felipe e a Soraya, né? Então a Soraya tem um domínio da narrativa melhor que ela, né? Mas a Simone tem um domínio melhor que o Felipe. Então ela tá ali no meio. Vamos ver como é que ela vai dar sequência nessa narrativa. A imprensa livre não respeita a independência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. A resposta é: precisamos trocar o presidente da República. Sem paz, nós não vamos unir o Brasil. Sem união, o Brasil não vai voltar a crescer, gerar emprego, renda para a população brasileira. A nossa candidatura, a candidatura do Centro Democrático, do MDB, do PSDB, do Cidadania e do Podemos, é uma candidatura que vai reposicionar o Brasil, porque é a única capaz de garantir credibilidade. Tá. Te pergunto honestamente, você acredita nesse papo? Isso é interessante analisar, né? Qual o lance? Eu não estou fazendo juízo político e quando eu digo desse papo, eu não estou falando da proposta em si, ou da Simone em si. Eu estou falando da forma na qual ela está se comunicando, entendeu? Então, imagina que ela está fazendo um pitch de vendas, porque é isso que ela está fazendo. Ela está fazendo um pitch de vendas, né, da candidatura dela. É difícil comprar, é difícil tirar o cartão e comprar pela forma na qual ela está comunicando isso. Né? Não parece genuíno. Parece que ela quer me vender a qualquer custo. Mas ela ainda não conseguiu transparecer honestidade ao ponto de eu tirar o cartão e falar assim, caramba, faz sentido. Né? Observa. Previsibilidade e segurança jurídica. Como professora e como advogada, respeita a Constituição e os demais poderes. Está na hora dos poderes terem as suas funções. É a política que está... Textão decorado, velho. Aqui ela caiu muito. Decorou muito e com um grave erro. Ela tá falando dela mesma na terceira pessoa. Entendeu? Cara. Não dá. Vamos lá. Judicializando o Poder Judiciário e, consequentemente, o Poder Judiciário acaba excedendo no seu poder. Nós vamos fazer a diferença e vamos pacificar o Brasil. Então, ó. Simone. Meteu um... Assumir. Terceira pessoa do singular. Candidato Jair Bolsonaro. Meteu uma terceira pessoa aqui e... De 0 a 5, 2 para Simone Tebet, tá? Ela cometeu o mesmo erro do Joe Biden. Eu postei um vídeo do Joe Biden algumas semanas atrás, né? Onde ele tá lendo ali claramente teleprompter e tal, e né, não conseguiu desempenhar bem. Simone, nota 2. Ainda tá melhorzinha que o Felipe, tá? Melhorzinha que o Felipe. Vamos lá. Vamos pro Bolsonaro. Ó, claramente, os próximos 3 eu vou gastar mais tempo com eles, né? Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. São os personagens mais populares, né, daqui das votações. E eu também acredito, e isso não é coincidência, tá? Eu também observo que eles são os 3 melhores experts, tá? Eles têm as melhores performances. Não à toa, são os 3 mais populares. Então, anota essa daí também, tá? Isso não é coincidência. Eles são os 3 melhores experts, eles têm as 3 melhores performances, e também são os 3 mais populares. Não é coincidência. Um expert para cair na boca do povo, para o público abraçar, ele precisa ter uma boa performance. Tá? Presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Ó, Bolsonaro, ele tá com a colinha dele aqui embaixo. Só que aí, uma parada que tu pode observar. Ele comunica, né, da maneira dele. Isso é muito importante. Muito importante. Porque a tua mensagem chega no teu prospect como uma mensagem
verossímil, honesta, né? Ah, você tá falando que o Bolsonaro... Né? Cara, eu não tô fazendo juízo de honestidade, de desonestidade aqui. Estou falando que a forma que ele comunica transparece essa honestidade. Por que transparece? Porque ele está comunicando de forma genuína. Ele tem a cola dele, mas ele não fica lendo, né? Igual o Felipe, igual a Simone Tebet. Então eu abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos e, obviamente, davam uma banana para o povo brasileiro. Tá vendo? A forma que ele tá falando, né? As gírias, a linguagem um tanto informal, ela comunica com o prospect. Isso é muito importante. Hoje vocês conhecem quem são os meus ministros e sabem a capacidade de cada um. Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. Um ministro, agora há pouco... Bolsonaro aqui ele tá bem comedido, mas todos nós sabemos como ele é, né? Então ele é um cara mais colérico, mais sanguíneo, assim, ele é mais explosivo, fala palavrão e tal, aquela coisa inteira, né? Tá ok, né? Aquela parada ali dele. Então ele é mais explosivo e tudo isso gera aquele lance que eu acabei de falar da honestidade. Então parece que ele está sempre sendo o mais honesto que ele pode, o que ele consegue, por conta dessa explosão que ele tem, né? Então ele comunica tudo de forma genuína e parece que ele está sempre falando a verdade por causa disso. Não parece que ele está aqui parado, lendo, eu sou assim como você, um cara trabalhador, eu era soldado da polícia, né, Jair Messias Bolsonaro. Não, tá percebendo a diferença? Né? E tudo isso transparece honestidade quando ele fala dessa forma autêntica. Então, de 0 a 5 pro Bolsonaro, 4,5 para ele. 4,5 pro Bolsonaro, tá? Vamos aqui pro Lula. Olha, primeiro eu quero parabenizar a Bandeirante por manter a sua tradição de fazer os debates políticos em época de campanha. Segundo... Pausa. Lula também tá com uma cola, ele acabou de baixar para ler, mas ó, pra mim ele é o melhor expert, tá? Ele é um puta comunicador, pra mim ele tem a melhor performance de todos eles, tá bom? Preciso repetir, não significa que eu vou votar no Lula, ou não significa que eu vou votar no Bolsonaro, ou em qualquer outro. Eu estou falando de como o cara comunica essa parada, né? Então, o Lula te envolve num storytelling, e seja ele verdadeiro ou não, ele te envolve nesse storytelling. Você entra ali. E aí, se você gosta dele, você fica alegre. Se você odeia ele, você fica muito puto. Mas você não consegue passar isento do storytelling que ele te conta, né? Dizer para vocês que, lamentavelmente, a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje, sabe, com um grau de educação muito abaixo daquilo que deveria estar. Porque hoje nós temos dois tipos de estudantes. Nós temos aquele que teve acesso a tablet, a computador e que continuou estudando durante a pandemia. Parece que esse cara tá lendo colo, lendo teleprompter, gente. Parece que ele decorou o texto. É tudo genuíno, entendeu? A forma que ele transparece a mensagem parece genuíno. Então parece que ele recebeu a pergunta e ele tá, tipo, trocando ideia, tipo, num bar. Ou então, sei lá, na sala de estar de algum amigo, entendeu? Ele tá ali conversando. E isso é muito importante para uma boa performance do expert. Volta lá no Felipe, como é que ele estava falando? Eu sou assim como você, tal, não sei o que, papapá, tal. E o Lula aqui trocando ideia contigo. Não é à toa que Bolsonaro, Lula e Ciro são os mais populares, porque eles têm um domínio maior da comunicação. E nós temos aqueles mais pobres que não conseguiram acompanhar, ficaram sem ir para aula. Além disso, nós temos no ensino médio uma quantidade de evasão escolar muito grande. E nós precisamos, então, trazer essas pessoas. O que eu estou comprometido a fazer? A primeira coisa que eu pretendo fazer... Ó, ele abaixou e leu de novo, né? Provavelmente, ele tem ali bullet points, né? Então, tipo assim, ó, passa por aqui, agora você vai passar por aqui, depois por aqui, né? Aí ele lê esse bullet e já entra no assunto. Ele não precisou decorar texto. Por quê? Porque ele é um expert muito bom, né? Então ele não precisa decorar texto.
Ao longo da tua jornada, tu vai trombar com experts ali que uns são mais soltos, né, e tal, e outros são mais travados, né? Mas o Lula, por exemplo, é o tipo de expert que se tu fosse fazer um lançamento hoje, tu só precisaria escrever os bullet points para ele. Ele ia ler o bullet, tem que navegar por aqui. Aí ele entra e fala, agora é aqui. Aí ele vai e fala também, né? O Bolsonaro também seria esse tipo de expert. Mas se eu tivesse que fazer um lançamento hoje, qualquer nicho que seja, sei lá, whatever, e precisasse escolher entre Lula e Bolsonaro, o que eu avaliaria? Aí sim, eu avaliaria a audiência, quem tem mais audiência, né? Uma audiência qualificada, mas se o critério de desempate fosse comunicação, o Lula ia ganhar, porque o Lula se comunica melhor, tá? Ele se comunica melhor, ele te faz chorar, né? Se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores do estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto. Ó, um retrato de que ele tem ainda resquícios ali, de que tá lendo o texto ou decorou o texto, né? Ó, Fazer uma ele olhou para baixo de novo, para ler a colinha. Para que a gente possa. Lula não fala para que a gente possa, né? Para que a gente possa. Tá quase ali no... Se ele soltasse um para que possamos, se Lula soltasse essa, ele estava claramente lendo um texto, né? Que ele não fala desse jeito. Verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. O Lula ele é muito bom, ele domina muito a comunicação, ele é um excelente comunicador e a nota de 0 a 5 para ele seria 5, tá? O Lula gabaritou aí, ele gabarita o assunto comunicação, tá bom? Então, Bolsonaro ficou ali no 4,5, né? O Bolsonaro, ele é mais explosivo ali e tal, mas ele passa essa mensagem com um tom honesto, né? Às vezes até honesto demais, porque ele acaba falando coisa que não precisava falar, etc e tal. Mas ele fica ali no 4,5, o Lula fica no 5, porque ele te envolve na história, ele te faz chorar, ele te faz acreditar nele, né? Então, esse é um fator muito importante para quando tu for selecionar um expert, ou para entender se ele é bom mesmo de verdade, tá? Porque quanto mais genuíno, melhor. As pessoas elas não querem ouvir um pitch de vendas. As pessoas não querem ouvir um pitch de vendas, né? Mas, assim como o Felipe Dávila fez um pitch de vendas, o Lula está fazendo também. E não parece que ele está fazendo. Entendeu? Vamos para o último aqui, que é o Ciro Gomes. Deixa eu colocar aqui. 1,25 e vamos nessa. Boa noite. Boa noite a todos e a todas os brasileiros. Eu quero agradecer a Bandeirantes, que lidera esse pool, por essa oportunidade de debater. Quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos os meus ilustres oponentes aqui, às senadoras e aos senhores candidatos. E a todos os brasileiros, eu devo dizer, basicamente, que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. O Ciro também, velho. Eu dou risada quando eu vejo o Ciro, mano. Porque o Ciro, ele é muito bom também. Já adianta, o Ciro é nota 5. O Ciro é nota 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Lula para 4,75 e vou subir o Ciro para 5, para ficar um ranking, né? Porque o Ciro é muito bom, cara. Na forma que ele se posiciona, né? Como ele comunica, as palavras que ele escolhe, muitas vezes são palavras complicadas que tu não vai entender porque... né? Então tu não vai entender o que ele está realmente dizendo ali, o que significa aquilo, mas ele te faz acreditar, porque ele fala com tanta convicção, que você acha que é burro, porque não sabia disso antes. Então o Ciro, ele domina a comunicação, ele domina a arte de se comunicar, de te trazer uma mensagem e te fazer acreditar nela. O Ciro é muito bom nessa parada. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e eu modestamente ajudei a produzir isso. Nós temos todos os indicadores de avaliação, 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil e já estamos encaminhando uma equação para esse prejuízo grave que a pandemia causou entre a comunidade escolar. Porém, vamos ter clareza, eu vou fazer durante esse debate um esforço imenso para que a gente entenda que os problemas brasileiros de hoje não são problemas que nasceram agora. O descuido com a educação... O Ciro, ele é o tipo de expert que tu vai escrever os bullet points também para ele,
tu pode escrever até o roteiro inteiro para ele, mas vai chegar na hora, ele vai ler o roteiro, ele pode até estudar o roteiro, e ele vai levar ali de acordo com o que ele acredita ou de acordo com o feeling da audiência, né? Então, ele é um expert que já, no nível de comunicação, ele está em 5 ali, porque tu consegue navegar muita coisa com ele, né? Então, ele seria um expert que faria milhões, por exemplo. O Ciro é um expert que faria milhões. O Lula, acho que faria. Bolsonaro, sim, faria. Mas o Ciro, com certeza, faria milhões. Porque ele é um cara muito bom para se comunicar, né? Tu joga ele na cova dos leões, ele sabe sair de lá, né? Então, ele é bom nessa parada. A educação brasileira parece ser um projeto de governo. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. E para isso eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico. Aí, tu fica observando o Ciro, aí você fala, caraca, o maluco é inteligente. Nossa, eu não sabia disso. Caramba, não sei o quê. Nossa, faz sentido, né? Então tu fica sempre concordando com ele ali, tipo, caramba, a argumentação, o poder de argumentação que o cara tem é muito forte. Muito, muito, muito forte. E isso pega na hora de fazer um pitch de vendas. Ele tá fazendo um pitch de vendas aqui, né? E tá sendo o melhor pitch de vendas, porque tu olha e fala, porra, era isso então que a gente precisava? Caramba, que ninguém falou antes, né? Ele tá manipulando palavras ali, mas ele te faz acreditar nele. Então isso é muito bom. O Lula, ele te faz chorar, ele te comove, aí você fica, caramba, né? O pobre vai voltar a comer picanha, aquela coisa, e tu fica, pá. O Bolsonaro é mais sincerão, aquele tiozão do churrasco, né? Ele te fala também e tal, e você dá risada, às vezes tu ri, às vezes tu fica puto, mas tu acredita nele. O Ciro, ele é o cara que tu fala, meu irmão, que bicho inteligente, velho. Ele, pô, eu acredito nesse cara, né? Então eu confio nele porque ele é inteligente, né? Então essas nuances aí são interessantes. Então, para mim, o Ciro ficou com nota 5, né? O nosso ranking foi... Vou pedir aqui pro nosso time colocar um rankingzinho aqui, que eu escolhi o ranking, tá? Pior desempenho, Felipe Dávila. Segundo, em penúltimo lugar, ficou ali a Simone Tebet, né? E antepenúltimo ficou a Soraya Tronic. E aí, os 3 ali do pódio, terceiro, segundo e primeiro lugar. Terceiro lugar, Bolsonaro. Segundo lugar, Lula. Primeiro lugar, Ciro Gomes, tá? No quesito performance do expert. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Não basta só ter tudo anotado ou decorado, tá? O teu copy, ele precisa ser absorvido e internalizado pelo expert. Só assim ele consegue passar uma mensagem excitante. As pessoas compram o artista. É aquilo que eu venho falando aqui para você durante esse vídeo. As pessoas compram o artista e a honestidade que ele passa. Quando o teu expert entende essa parada, vocês vendem muito mais. Tudo precisa ser fora da caixa, tá? Inclusive eu tô colocando um card aqui em cima e um link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz chamado Como Ter Ideias Fora da Caixa, tá? Só assista se você quiser mesmo escrever textos que se destacam e excitam as pessoas na internet. E aqui na descrição também tem um link de um treinamento meu, onde eu mostro todas as estruturas de copywriting que eu utilizo. Tem só a nata ali, resultados de múltiplos 6 e 7 dígitos. Está lá disponível para você. Toca no link da descrição e vai lá dar uma olhada. E para escrever um copy mais excitante, Matheus Carvalho, Copywriter Outbox. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, tocando nesse botão que está aqui na minha direita. E para acessar o desafio de 10 dias, onde eu ensino tudo o que eu aplico nas minhas campanhas e te mostro todas as estruturas de copy que eu utilizo, basta tocar nesse card que eu estou colocando aqui e também no link da descrição do vídeo. A gente se vê na próxima.